Alguma vez sentiu que, hum, apesar de tudo estar aparentemente bem na sua vida, algo fundamental parece faltar? É uma sensação muito estranha, quase como se estivesse a ver a sua própria vida através de um vidro. E muitas pessoas bem-sucedidas, no fundo, fazem a si mesmas esta pergunta: mas eu não devia ser mais feliz? Ou então, por que é que me sinto assim, meio desconectado, mesmo quando tudo parece estar no sítio certo? Essa sensação de vazio é, olha, incrivelmente comum e, ao mesmo tempo, muito solitária. E o mais difícil é que desafia a lógica. A pessoa olha para trás, para a infância, e lembra-se, sei lá, de pais que a amavam, que lhe deram tudo o que podiam, e chega à conclusão que parece inevitável. Se não há um motivo óbvio para me sentir assim, então o problema deve ser meu. Exatamente. E essa conclusão é que pode ser a verdadeira armadilha, né? É por isso que a nossa conversa de hoje é tão importante. Vamos mergulhar a fundo num livro que aborda precisamente essa força invisível. O livro é o Running on Empty: Overcome Your Childhood Emotional Neglect, da doutora Johnny Swebb. A tese dela é que essa sensação de vazio pode ter uma origem muito específica: a negligência emocional. Sim, e o que é fascinante e que muda tudo é a definição que a doutora Webb nos dá. Negligência emocional não é o que nós normalmente imaginamos. Não é abuso, não é um trauma evidente, não se trata de pais maus. Aliás, e isto é crucial, muitas vezes acontece em famílias super carinhosas com as melhores das intenções. O ponto central é aquilo que não aconteceu. É a falha dos pais em reparar e responder suficientemente às necessidades emocionais de uma criança. É uma falha por omissão, não por ação. Ok, vamos lá desvendar isto. Porque a ideia de uma falha por omissão é tão subtil que é fácil uma pessoa nem se aperceber que aconteceu. A nossa missão hoje é precisamente essa: perceber o que é, na prática, negligência emocional. Ver como se manifesta nos diferentes estilos de parentalidade. E depois, claro, que marcas é que deixa na vida adulta e, o mais importante, como é que se sai disto. Olha, para percebermos o que falta, se calhar ajuda a começar por definir o que devia estar lá. O livro fala no conceito de parentalidade suficientemente boa, que não é sobre ser perfeito, mas sobre estar emocionalmente sintonizado. A teoria do apego, que é a base de muito disto, identifica três competências essenciais que os pais precisam de ter. Ok, uma conexão emocional faz todo o sentido, mas quais são as outras? A primeira, como disseste, é sentir essa conexão. A segunda é prestar atenção genuína à criança, vê-la como um indivíduo único e separado, não como uma extensão de si mesmo. E a terceira, que decorre das outras duas, é responder de forma adequada às suas necessidades emocionais. É a combinação destas três que cria um ambiente seguro. Essa segunda parte sobre ver a criança como uma pessoa separada, isso parece ser o ponto onde muitos pais, mesmo os bem-intencionados, falham, não achas? Na correria do dia a dia é fácil ver a criança apenas como parte da dinâmica familiar e não como alguém com um mundo interior super complexo. Exatamente. E essa falha, essa pequena falha repetida, é o início do tanque vazio. Para tornar isto mais concreto, o livro dá um exemplo que eu achei brilhante. O caso do Zeke. Ele é um miúdo da terceira classe, descrito como hiperativo e precoce, que leva um bilhete da professora para casa a dizer que ele foi desrespeitoso. E a resposta da mãe dele é uma autêntica aula de sintonia emocional. É mesmo. Em vez de reagir logo com raiva ou um castigo, ela senta-se com ele e pergunta muito calmamente: Então, o que é que aconteceu? Dá-lhe espaços e ele explica que a professora lhe disse para parar de equilibrar um lápis no dedo e a resposta dele foi: Eu não sou assim tão estúpido. E aqui vem a parte genial. A mãe não diz logo, não se fala assim com a professora. Primeiro, ela valida o sentimento dele. Ela diz algo como: a professora não percebeu que ficaste embaraçado por ela ter dito isso à frente de toda a gente. Ela nomeia a emoção, embaraço. E depois nomeia outra: eu sei o quão frustrado tu ficas quando não te deixam falar. E a reação do Zeke prova que ela acertou em cheio. Ele sente-se visto e até repete a palavra sim, ela deixou-me tão frustrado. Só depois de criar essa conexão, de validar a experiência emocional dele, é que ela estabelece a regra, de forma clara e simples. Quando um adulto na escola te pede para fazeres alguma coisa, tu fazes. Ela responsabiliza-o, mas sem o envergonhar. O resultado é que o Zeke sente-se compreendido e aprende a identificar as suas emoções. O tanque emocional dele fica mais cheio. O exemplo do Zeke é quase um cenário ideal, mas imagino que na maioria das casas a realidade seja bem diferente.
O que acontece quando essa sintonia simplesmente não existe? É aí que entram os 12 estilos parentais que o livro descreve, certo? Sim, e eles cobrem um espectro muito vasto. Vamos pegar em alguns exemplos contrastantes e aplicar ao caso do Zeke. Podemos começar pelo pai ou mãe narcisista. Para este tipo de progenitor, a criança não é uma pessoa, é um reflexo de si mesmo. A preocupação central é sempre a imagem. Então, a reação ao bilhete seria completamente diferente. Seria algo pessoal, presumo. Imediatamente. A conversa não seria sobre o Zeke. Seria algo como: como é que me pudeste fazer isto? Que vergonha! Agora a professora vai pensar que eu não te ensinei boas maneiras. A mensagem que o Zeke recebe não é sobre os seus sentimentos, mas sobre como ele humilhou o progenitor. A emoção dele é completamente irrelevante. É o oposto total da validação. E o pai é o mãe autoritário. Aquele focado só em regras e obediência. Vais-te castigo. Vais aprender a mostrar respeito. Não vais ao jogo de futebol amanhã. A oportunidade de aprendizagem emocional é completamente esmagada pela necessidade de impor controle. E depois temos o extremo oposto, que também é problemático. O pai é um mãe permissivo. Aquele que quer ser o amigo do filho a todo custo. Mas essa ideia de ser amigo do filho é tão popular hoje em dia. Muitas pessoas diriam que evitar o conflito é uma forma de amor. Onde é que o livro traça a linha? Essa é a questão central. O livro argumenta que a linha é cruzada quando o conforto do pai em evitar um confronto se sobrepõe à necessidade da criança de ter orientação e limites. No caso do Zeke, o pai permissivo provavelmente lia o bilhete, sentia-se desconfortável e mudava de assunto. Anda, vamos jogar à bola. Oferecia-lhe um gelado. Ele troca uma lição de vida importante pela conveniência de não ter uma conversa difícil. E o Zeke fica sem orientação nenhuma. O que é que estes exemplos todos, do narcisista ao permissivo, têm em comum? É que, apesar das motivações serem diferentes, o resultado para a criança é o mesmo. A emoção dela não é vista, não é validada, não importa. Exatamente. E isso leva-nos ao tipo mais comum e, na minha opinião, o mais trágico de todos. O número 12. O pai ou mãe bem intencionado, mas ele próprio negligenciado. Estes são pais que amam genuinamente os filhos, querem o melhor para eles, mas simplesmente não têm as ferramentas emocionais, porque nunca as receberam. E como é que esta mãe reagiria? A reação dela é a mais insidiosa, porque parece quase normal. Ela está a ver televisão, vê o bilhete, diz: falamos sobre isto depois, mas nunca mais volta ao assunto. Ou então mais tarde pensa para si mesma que a professora reage de forma exagerada e minimiza o problema. Não há malícia. Há apenas uma espécie de cegueira emocional. Ela não está sintonizada com o nível emocional da vida. E isso passa de geração em geração. É assustador. Fico a pensar que tipo de adulto é que o Zeke se tornaria se a mãe reagisse sempre de uma destas maneiras. Como é que esta força invisível se manifesta anos mais tarde? Bem, é aí que a análise do livro se torna realmente poderosa, ao descrever os 10 temas ou sintomas comuns na vida adulta. E o primeiro, o sentimento central, é precisamente aquele com que começamos, um sentimento de vazio. Sim, o livro conta a história de Sally, que é devastadora. Ela perdeu o pai em criança e a mãe, em choque, entrou em modo de sobrevivência. Nunca mais se falou do pai, do luto, de nada. A família continuou, mas num silêncio emocional absoluto. E a descrição que a Sally faz de si mesma em adulta é arrepiante. Ela diz: as outras pessoas vivem num mundo diferente do meu. Elas veem cores. Para mim, o mundo é cinzento. Uau! O mundo é cinzento. Essa imagem é a definição perfeita de uma vida sem conexão emocional. É esse o vazio. Não é tristeza. É ausência. A ausência de vitalidade. Outro sintoma que o livro aponta, e que eu achei fascinante, é a contradependência. Aquela atitude de eu não preciso de ninguém. Parece uma força, não é? Mas, na verdade, é uma prisão. É uma prisão total. A pessoa orgulha-se de nunca pedir ajuda, de resolver tudo sozinha. O exemplo do livro é o de David. Ele foi criado com pais que lhe deram liberdade total, sem supervisão. A mensagem que ele internalizou não foi nós confiamos em ti, mas sim estás por tua conta. Não peças, não contes connosco.
E isso transforma-se numa identidade, claro. Exatamente. Ele aprendeu a cuidar de si mesmo tão bem que, em adulto, a sua fantasia era fugir para uma ilha deserta, para ficar verdadeiramente sozinho. Para ele, pedir ajuda não é uma opção. É uma fraqueza insuportável, porque na infância dele a necessidade não era satisfeita, era ignorada. Então ele aprendeu a não ter necessidades. E depois há algo que eu acho que muita gente vai reconhecer. A falta de compaixão por si, mas uma compaixão imensa pelos outros. A pessoa é um excelente ouvinte, o melhor amigo para quem todos ligam. Mas por dentro, a voz interna é um crítico implacável. Essa assimetria é um sinal clássico. O livro fala de uma mulher, a Noelle, que descreve ter uma cassete a tocar constantemente na cabeça, a apontar todos os seus erros, por mais pequenos que fossem. A compaixão é uma competência que se aprende por espelho. Se os pais não mostram compaixão pela criança quando ela erra, a criança não aprende a aplicar essa compaixão a si mesma. Aprende a oferecê-la aos outros, mas nunca a si. E talvez o mais doloroso de todos seja o que o livro chama de a falha fatal. A crença secreta e profunda de que se é fundamentalmente diferente, que há algo de errado conosco. Aquela sensação de que, se as pessoas me conhecerem de verdade, não vão gostar de mim. Essa é a consequência lógica de crescer num vácuo emocional. Se as tuas emoções, que são a parte mais central de quem tu és, são consistentemente ignoradas, a conclusão que a criança tira é que há algo de errado com essa parte de si. As emoções tornam-se um segredo vergonhoso que tem de ser escondido do mundo. Depois de ouvir tudo isto, o cenário parece muito sombrio, pode soar quase como uma sentença para a vida. Mas o livro tem uma mensagem de esperança, certo? A negligência emocional não é uma sentença vitalícia. De maneira nenhuma, e essa é a parte mais importante da obra. A cura é absolutamente possível. O processo envolve essencialmente aprender na idade adulta as competências emocionais que não foram ensinadas na infância. É como voltar à escola, mas para as emoções. Ok, e o caminho para a recuperação assenta em alguns pilares. O primeiro parece simples, mas para alguém que foi negligenciado é revolucionário. Aprender a cuidar de si. Exatamente. E cuidar de si aqui tem um significado muito prático. Inclui aprender a dizer não, sem sentir uma culpa esmagadora, inclui aprender a pedir ajuda e ver isso como um ato de força, e num nível ainda mais básico implica identificar os próprios gostos e aversões. Muitas pessoas que sofreram NEC chegam à idade adulta sem saber do que gostam, porque nunca lhes foi perguntado. O livro tem uma sugestão fantástica para isto, que me fez rir. Chama-lhe O Experimento de George Costanza, da série Seinfeld. A ideia é fazer o oposto do que se faria naturalmente. Se a tua tendência é esconder os teus problemas e fingir que está tudo bem, experimenta partilhá-los com um amigo de confiança. E a descoberta que é o cerne da recuperação é que essa vulnerabilidade não afasta as pessoas como o medo da falha fatal nos diz. Pelo contrário, fortalece as relações, cria a verdadeira intimidade que sempre faltou. Outro pilar crucial é desenvolver a autocompaixão. Substituir aquela cassete crítica por uma voz parental interna amorosa, mas firme. Como é que isso se faz na prática? O livro dá um exemplo muito bom. Imagina que te esqueces de pôr gasolina no carro e ficas parado a caminho do trabalho. A voz crítica interna, a voz da negligência, diz logo: que idiota! Como é que foste tão estúpido? Vais chegar atrasado. A culpa é toda tua. Uma espiral de autocrítica. E qual seria a abordagem da voz amorosa, mas firme? Seria uma análise produtiva e sem julgamento. Seria algo como: ok, isto aconteceu, foi um erro, eu estava com muita pressa esta manhã e não prestei atenção. Na próxima vez, para evitar isto, vou certificar-me que ponho gasolina no caminho para casa. É tratar um erro não como uma prova da nossa falha fatal, mas como um problema a ser resolvido. É o que a mãe do Zeke faria por ele, mas que agora temos de aprender a fazer por nós mesmos. E por fim, o livro fala da importância de quebrar o ciclo. Curar-nos para não transmitir inconscientemente a mesma negligência aos nossos filhos. E aqui o livro oferece uma regra de ouro invertida, que é muito poderosa. Faz ao teu filho o que gostarias que os teus pais tivessem feito a ti. Esta regra obriga a pessoa a conectar-se com as suas próprias necessidades não satisfeitas e a transformar essa dor em ação positiva e consciente para a geração seguinte. É a forma mais profunda de cura. Ao recapitularmos, a ideia que fica é avassaladora. A negligência emocional é sobre o que não estava lá. É um vazio. E precisamente por ser uma ausência, um fantasma no álbum de família é incrivelmente difícil de nomear e muito fácil de internalizar como uma falha pessoal. O problema sou eu. Exatamente. A pessoa passa a vida
a tentar preencher um buraco sem saber o que é o buraco ou porque é que ele está lá. O que é realmente profundo nisto é que o livro nos força a reconhecer que algumas das nossas experiências mais formativas podem ser, na verdade, ausências invisíveis. E isso leva-nos a uma questão final para reflexão. E qual seria? Bem, se uma ausência na infância, a ausência de validação emocional, pode moldar tão profundamente quem somos, que outras ausências nas nossas vidas podem estar a influenciar-nos hoje sem que nos apercebamos? As palavras de apoio que não foram ditas, os caminhos que não seguimos, os sentimentos que nunca nos permitimos expressar, quão poderosos são os fantasmas das coisas que nunca aconteceram.